livro de Salmo 130, versículo 3 e 4, a palavra de Deus nos diz assim: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. A palavra nos aponta dois aspectos da vida cristã para que nós possamos viver e experimentar o melhor que Deus tem para nós. A primeira coisa que a palavra aponta é que Deus, Ele não fica guardando os nossos pecados. Deus não fica acumulando os nossos pecados para ter depois do que nos acusar, para ter depois daquilo que nos culpar. A Bíblia nos ensina no livro de Salmos 43 que Deus apaga todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Sabemos que este apagar depende de um arrependimento genuíno. É fato que ao haver um arrependimento, por nos arrependermos, Deus perdoa os nossos pecados e Ele apaga as nossas transgressões, os nossos pecados. Pense comigo por um instante. Se Deus ficasse guardando, se Deus ficasse observando as nossas iniquidades, os nossos pecados, como poderíamos receber o perdão dEle? Como poderíamos usufruir de uma vida de qualidade se a cada momento recebemos uma carga de culpa dos nossos erros, dos nossos pecados? Porém, mediante um arrependimento genuíno, esta culpa, este pecado, ele é apagado de sobre nós. Deus não fica guardando os nossos pecados, Deus não fica registrando os nossos pecados e anotando como se numa lista vermelha, numa lista de livros pretos para depois nos culpar, para depois nos acusar, para depois nos condenar. Pelo contrário, Deus, Ele apaga as nossas transgressões, Ele apaga a culpa dos nossos pecados a partir do momento que nós genuinamente nos arrependamos desses pecados. Genuinamente vamos a Deus reconhecendo que erramos e entregando para Ele este pecado, entregando a Ele através do arrependimento toda a culpa, toda a condenação. Até porque foi Ele mesmo que pagou o preço por nós, para que hoje nós tivéssemos esse livre acesso ao trono da graça, livres de toda e qualquer condenação. Mas a segunda coisa que a palavra de Deus nos aponta é que contigo, o texto, versículo 4 diz, com Ele está o perdão para que sejas temido. O que significa isso? O que isso quer dizer? É que somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus, porque o perdão está nas mãos dele. O perdão está nas mãos de Deus e somente Deus pode perdoar as nossas iniquidades, os nossos pecados. Por isso que o temor a Deus consiste em reconhecer somente Ele pode me perdoar. Nenhum outro tem poder, nenhum outro tem esse poder para nos perdoar. Somente Deus. Por isso que o temor consiste no Senhor. Consiste em temer ao Senhor, porque Ele somente pode perdoar os nossos pecados e a nossa iniquidade. O temor ao Senhor significa aborrecer o pecado. Temor ao Senhor significa fazer as coisas com o coração cheio de vontade de agradar a Deus, com a intenção de agradar a Deus. O contrário é não querer desagradar a Deus em nada, mas em tudo que eu fizer, eu vou agradar ao Senhor. O desejo do meu coração é agradá-lo. Por isso, temor ao Senhor consiste em que só Ele pode perdoar os nossos pecados. Não há outro que tem esse poder. Não há outro que pode trazer perdão para as nossas vidas. Somente Deus pode perdoar pecados. Por isso, meu amado, nesse dia, você possa fazer uma escolha de reconhecer, de olhar para a tua vida. Olhar para a tua vida e realmente reconhecer de que maneira você está vivendo. Como tem sido a tua vida diante do Senhor, como tu tens se apresentado a Deus, de que maneira você tem se portado. Você tem constantemente se arrependido, constantemente tido uma vida de arrependimento, de chegar na presença de Deus e abrir o coração e reconhecer: Deus, eu estou em pecado e eu peço o teu perdão. E reconhecer que somente Ele pode perdoar. Isso depende toda a tua vida. Isso depende toda a minha vida, toda a nossa existência. Depende de reconhecer a quem nós devemos prestar contas. Reconhecer quem realmente nós devemos temer.
Não pessoas ou circunstâncias, mas um Deus que tem esse poder. A Bíblia fala poder de nos lançar no inferno ou no céu, por conta de uma vida arrependida, de uma vida realmente prostrada em reconhecimento que Ele é Deus e não há outro. Isso que nós precisamos ter, temor no nosso coração. Temor em reconhecer a grandeza de Deus, em reconhecer que somente Deus tem esse poder de nos perdoar, de nos limpar e de nos perdoar e de nos purificar. A palavra de Deus é clara. Deus não fica acumulando os nossos pecados. Ele não fica registrando os nossos pecados para depois nos culpar. Ele apaga a partir de um arrependimento genuíno. A partir de um reconhecimento que eu estou em pecado. Eu vou a Deus e Ele então apaga as minhas transgressões e os meus pecados. Existe um caminho. E este caminho é caminho de vida, onde após eu me arrepender, eu recebo a vida de Deus. E essa vida é transferida para a minha vida. E a partir daí, eu consigo vencer o pecado. Como a própria palavra nos ensina, que o pecado não tem mais domínio. Quando que ele não tem domínio? Quando eu vou para Deus, quando eu corro para Deus, quando eu entrego o controle e o domínio da minha vida para o Senhor. Este é o caminho da liberdade, o caminho da transformação, o caminho que nos traz uma vida abundante. A minha oração nesse dia é que você deseje genuinamente ter uma vida rendida na presença de Deus, uma vida de arrependimento, uma vida de reconhecimento de que somente Deus pode perdoar os teus pecados. Quando escolhemos andar desta maneira, quando nós reconhecemos isso e nós rendemos nossas vidas ao Senhor, em abandono do pecado, em repulsa pelo pecado, a santidade do Senhor entra nas nossas vidas. Por isso que hoje você possa experimentar e ter um abandono total do pecado e experimentar essa vida que Deus tem para ti, esta qualidade de vida, esta abundância de vida que Deus tem para você. Deus o abençoe em nome de Jesus.